E aí, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, fazendo a quarentena e se precavendo de todas as situações que a gente deve se precaver nesse momento, né? Afinal, nossa vida é muito importante. Vamos continuar orando, vamos continuar pedindo nas nossas intenções para que isso tudo acabe da melhor forma possível, não é mesmo? Mas, enfim, olha só, no último contato que eu tive com vocês, eu deixei um documento com algumas atividades, né, algumas situações ligadas ao pioneirismo português. Nós já tínhamos falado um pouquinho desse pioneirismo português antes de entrar de recesso, não é? Porém, o que acontece? Nós precisamos retomar isso para poder dar continuidade. Então, hoje, para dar continuidade também no pioneirismo português, nós vamos falar um pouquinho a respeito do pioneirismo espanhol. Dentro dessa situação, a gente precisa lembrar o seguinte: então, Portugal e Espanha eram monarquias nacionais importantíssimas que desenvolveram as navegações diante de diversas situações pré-existentes no solo da Península Ibérica. A gente precisa lembrar que a partir do século VIII nós temos a invasão dos árabes na Península Ibérica. Essa invasão dos árabes possibilitou então com que eles começassem, os ibéricos no caso, né, começassem a Guerra de Reconquista. Com a Guerra de Reconquista, então, e buscar então a retomada desse solo para eles, então nasce Portugal e nasce Espanha. Com o nascimento de Portugal e de Espanha, nós temos uma grande formação aí também das escolas navais. As escolas navais, elas foram então necessárias para o desenvolvimento dessas grandes navegações e a busca por um novo caminho para as Índias, não é mesmo? E de certa maneira, isso fez com que Portugal e Espanha tornassem grandes nações nesse momento, no século XIII, XIV, século XV, século XVI, até por volta do século XVI. E aí, então, nós precisamos buscar uma identidade espanhola e portuguesa que, então, reflita nessa situação, que é, então, a busca de novos mercados internacionais diante do que eles já vivenciavam, né? Buscar, então, as mercadorias nas Índias era legal? Demais! Porém, eles precisavam de uma nova rota que possibilitassem eles receberem mais também, né? E para que eles pudessem, então, receber mais, lucrar mais, fez-se, então, uma busca por um novo caminho das Índias. Buscar um novo caminho das Índias seria necessário para poder manter essas monarquias nacionais recém-inauguradas e também lucrar cada vez mais dentro da Europa. A partir então, eles tinham duas possibilidades, né? Eles poderiam ir pelo mar Mediterrâneo, poderiam ir por terra, né? Só que estava muito complicado essas duas rotas. Então, Portugal, depois da descoberta do caminho pela África, os espanhóis precisavam de uma nova forma de caminhar. E essa nova forma de caminhar se dá a partir dessa relação da própria navegação e das novas descobertas, das novas tecnologias, das relações existentes entre os próprios italianos, os burgueses e a própria coroa espanhola, não é? De certa maneira, a gente precisa então perceber o seguinte: como que os espanhóis então chegariam a esse caminho das Índias, esse novo caminho das Índias? Para isso, Cristóvão Colombo traz uma ideia assim bem gananciosa, bem diferentona, né? Que era o quê? Vamos dar a volta no mundo, o mundo é redondo, né? Então tá cheio de terraplanista aí, ok, mas eu não. Eu acho que então a Terra é redonda e a gente precisa disso. Então, se a gente der a volta pela Terra, a gente vai conseguir chegar lá nas Índias. Simples assim. Isso
com então estudos astronômicos, a viagem de Marco Polo. Então tudo isso influencia com que Cristóvão Colombo pensasse nessa nova forma de poder chegar até as Índias, tá bom? E aí, gente, eu fiz o seguinte, eu criei aqui alguns slides para que vocês possam assisti-los, né, estudar através deles, e aqui eu faço algumas indicações, tá bom? Os primeiros slides são só algumas informações didáticas mesmo, de competências, habilidades e o que vocês vão encontrar nessas aulas, né? O que eu então estou propondo para vocês. E diante disso, eu quero que vocês façam um estudo bem sistemático, bem legal do que a gente então traz, tá bom? Primeira coisa, nós temos aí o livro de vocês. Esse livro, vocês então têm lá o capítulo 1.4.2, que vai falar da ousadia espanhola. 1.4.1 fala desse pioneirismo português, né? E o 1.4.2 vai falar das grandes navegações espanholas. E a gente precisa pensar, então, como eu falei, que ela vai começar a partir da Guerra de Reconquista, né? Da necessidade de reconquistar as terras e fortalecer um Estado nacional. Diante dessas ideias, eles então vão se preocupar posteriormente com a formação da busca de um mercado externo, né? Aqui eu indiquei para vocês um vídeo, tá? Que é um episódio do Chapolin Colorado de 1978. Esse episódio, gente, ele é cheio de erro histórico, tá? Ele vai mostrar para vocês uma analogia entre a busca por um caminho para Marte e a chegada de Cristóvão Colombo no continente americano, né, no Novo Mundo. E mesmo assim, com vários erros históricos, a gente pode perceber aí uma informação bem legal, que é como essa ousadia da coroa espanhola, né, faz com que então possa render novos mercados consumidores para eles e também uma nova forma de exploração de um novo lugar. Coloquei para vocês aqui também, de uma maneira bem resumida, tá? Uma indicação de filme. O filme é o filme 1492, A Conquista do Paraíso. É um filme grande, é um filme bem extenso, um filme premiado, muito legal, tá? Porém, eu encontrei ele no YouTube com alguns recortes, tá? Editados de uma forma bem pedagógica mesmo, para que vocês possam perceber a influência da coroa espanhola, da Igreja Católica, os planos de Cristóvão Colombo ao chegar aqui no continente americano. E diante disso, nós temos também essas informações da forma como Cristóvão Colombo se impôs aqui na colônia espanhola no continente americano e a sua intenção, que seria averiguar a terra, que não foi concedido pela coroa espanhola, mas foi dada a Américo Vespúcio. E ele então vem com a ideia que não é uma terra qualquer, que é então que é um continente, é muito maior do que Cristóvão Colombo então imaginava. É bem interessante, são 36 minutos só. Eu quero muito que vocês assistam, porque a gente vai ter uma atividade no final que vocês vão precisar. Tanto do documento número 1, que é o episódio do Chapolin Colorado, essa indicação de filme, né? E também, gente, deixei para vocês, para eu não ficar colocando no slide o texto mesmo, que eu achei interessante, eu coloquei aqui para vocês o link de um texto, tá? Que então são 3 documentos que vocês vão analisar para poder então fazer a atividade. Ok? A atividade, vocês vão então realizar a atividade da página 1.4.2-5, tá? Essa atividade, ela tá falando do filme 1492, então se vocês já tiverem assistido, vai ser excelente para vocês.
eu quero que vocês façam a leitura da página 1.4.2-6 até 1.4.2-8, tá? E aí vocês vão fazer o seguinte, com esses slides, com os documentos inseridos nele, vocês vão então criar um texto, tá? É um texto, é uma resenha crítica, apontando as informações que sejam importantes em relação às navegações espanholas. Agora a gente está falando da Espanha, não estou falando de Portugal, tá? E aí, gente, olha só, eu quero que vocês coloquem aí, observem as características, os erros históricos, as finalidades políticas, econômicas, mostrado em todos os documentos, e a relação das personagens históricas do Cristóvão Colombo, do Américo Vespúcio e o conceito de colonização, que hoje a gente traz como uma ideia de invasão, não é? Então, pessoal, façam de uma forma bem legal, trabalhem bastante, façam então um texto agradável e depois mandem para mim no meu e-mail, tá bom? Meu e-mail é breno.araújo@salesiano.br. Espero vocês lá então. Muito obrigado e se cuidem. Abração, pessoal!